Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Muito bem, já estamos no ar com mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br, também através do nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e também no portal ING Plus. Você pode assistir o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Redução da faixa abdominal. Este é um dos benefícios mais conhecidos no método hipopressivo. Logo, a prática caiu nas graças de atrizes e modelos em todo o mundo. A reabilitação pós-parto, utilizando os exercícios, é tão satisfatória para voltar à forma física depois da gravidez que várias famosas postaram em suas redes sociais que praticaram o método hipopressivo, como é o caso de Thaís Versosa, a apresentadora Eliana e também a cantora Ivete Sangalo. Mas calma, fiquem tranquilos, não precisamos ir longe para ter acesso ao hipopressivo. O Espaço Elevare é pioneiro e único na prática hipopressiva como método autêntico em Criciúma e no sul do Brasil. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre o método hipopressivo. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Bruna Blaut. Bruna, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Bem, Bruna, então para começo de conversa, o que é o método hipopressivo? Então, Agnaldo, a ginástica abdominal hipopressiva nada mais é, se a gente for pegar a palavra em si, diminuir a pressão intraabdominal. Hipo menos, pressão, pressão. São exercícios que a gente combina postura, respiração, apneia e exercícios isométricos controlados o tempo todo, com uma ordem cronológica e com um objetivo único, né, para diminuir essa pressão intraabdominal, certo? E como surgiu a técnica da prática hipopressiva? Na verdade, o conceito hipopressivo, ele faz parte de um conceito do método Calfries, que foi o criador do método lá em 1980. Então é uma prática muito consolidada, não é uma prática da moda. Calfries é um fisioterapeuta, um estudioso, que ele atuava na área da ginecobstetrícia e da urologia, voltado para a saúde da mulher, principalmente na reabilitação do pós-parto. E como os resultados eles vinham sendo cada vez mais satisfatórios, ele acabou incrementando também na parte de postura, do fitness, alívio de dores e entre outros benefícios que a técnica apresenta. Então, assim, quem criou a técnica foi o Dr. Marcel Calfries. E, na verdade, ele é um conceito de uma técnica tridimensional e o exercício hipopressivo faz parte desse conceito, que ele é muito mais amplo do que só a barriga negativa. Pois é, Bruna, a prática hipopressiva pode ser aplicada em diversas áreas com o objetivo de diminuir a pressão intraabdominal. Qual a importância da pressão intraabdominal? Então, Agnaldo, a gente tem que pensar assim, todas as nossas práticas, elas são hiperpressivas, então elas aumentam a pressão intraabdominal. Se as pessoas não são condicionadas ou não têm uma faixa abdominal ou períneo com um tônus adequado, associado ao ganho de peso e ao sedentarismo, o que isso pode acontecer? Aumenta a chance de aparecimentos de hérnias abdominais, inguinais, prolapso de útero e bexiga. Além do aumento da pressão arterial. Com a prática hipopressiva, a gente consegue diminuir com o tempo essa pressão intraabdominal, fazendo com que os exercícios tragam mais segurança e
prevenindo o aparecimento desses danos maiores. Vou te dar um exemplo. Existem práticas hoje, como o crossfit, a própria corrida, e as pessoas vão iniciar essa prática sem fazerem uma boa avaliação para saber se estão aptas ou não a fazer. E aí são atividades de alta intensidade e alto impacto, e as pessoas acabam se machucando. O que a gente tem visto na nossa clínica hoje? Pessoas jovens, com um corpo ok, só que com uma diástase abdominal importante, que é a separação do músculo abdominal com hérnias, em que a gente tem tido que reabilitar. E muito mais importante que isso, muitas mulheres jovens com incontinência urinária, isso acaba prejudicando não só a questão urinária, mas a questão da função sexual. Esse aumento da pressão possibilita também a queda dos órgãos abdominais, eles aumentam a pressão sobre o assoalho pélvico. E aí, essas mulheres e homens não têm noção que lá no futuro, o perigo que isso pode ocasionar. Se a gente for parar para olhar alguns vídeos no próprio YouTube, essas competições, CrossFit Games, competições de alta carga e intensidade, a gente vê mulheres urinando durante a prática, por esse descontrole do tônus e por esse aumento excessivo da pressão intraabdominal. Isso também pode ocasionar problemas na coluna lombar, aumento de dores. Então é muito importante, na verdade, o hipopressivo, a gente não pode dizer para as pessoas deixarem de fazer atividade física, até porque ela bem executada, ela nos traz grandes benefícios, mas o hipopressivo ele pode casar com esses exercícios, trazendo um benefício ainda maior. Na verdade, né, Bruna, ele acaba, é um método que acaba prevendo, né, problemas futuros. Exatamente, né? A gente consegue prevenir e também tratar. Alguns casos são tão graves, Agnaldo, que o paciente ele evolui para cirurgia, né? Então, para que isso não aconteça, o hipopressivo, a ginástica abdominal hipopressiva, ela é excelente, tanto para associar o pilates, quanto a musculação, ao crossfit, à corrida, para que a gestão de pressão ela seja perfeita para a execução da prática. Olá, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Bruna Blaut. O assunto no programa de hoje é o método hipopressivo. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Tem também a nossa web TV lá no portal ENG Plus. Você pode assistir o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente já volta. Bem, Agnaldo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre transplante capilar em outras áreas do corpo. O transplante capilar hoje ele tem se expandido cada vez mais no sentido de tratar outras áreas de desejo dos pacientes, como sobrancelhas, barba e até mesmo cílios, que é uma cirurgia um pouco mais delicada. Então ela consiste na retirada de cabelo da área doadora, que é a mesma, principalmente da região posterior do cabelo. Esse fio ele é preparado e ele pode ser implantado na barba, em bigode, de forma a corrigir alguma falha ou mesmo melhorar o contorno da barba conforme a necessidade, e na sobrancelha, né, para aquelas pacientes que têm perda do pelo da sobrancelha ou às vezes desejam aumentar a densidade capilar nessa região. Essa é a dica que eu tinha hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou o Dr. Heron Martins Baroni, sou ortodontista e implantodontista. A minha dica de hoje é sobre até quando se pode usar um aparelho ortodôntico. Não existe idade. Crianças, adultos e idosos podem usar aparelho ortodôntico também, sendo eles fixos ou removíveis. A única diferença é a velocidade que o tratamento irá durar. Já nos casos de adultos e idosos, como o metabolismo é um pouco mais lento, os tratamentos podem se prolongar um pouco mais. Essa foi minha dica de hoje. Até a próxima!
Você sabia que o Centro de Diagnóstico do Hospital São José é um dos mais modernos do estado? Nele você conta com modernas instalações, equipamentos de última geração e atendimento humanizado feito por uma equipe técnica de excelência. O diagnóstico preciso é um dos fatores mais importantes para manter a saúde em dia. Realize seus exames com toda a segurança neste hospital referência. O mais completo centro de diagnóstico da região é do São José. É para você. Atendemos particular e convênios. A Osteoclínica é o maior centro de ortopedia da região, com médicos que atuam nas diversas áreas da especialidade, como cirurgia de ombro e cotovelo, coluna vertebral, joelho, quadril, pé e tornozelo, além de ortopedia pediátrica. Agora, a Osteoclínica oferece também pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, com médico especialista de plantão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Osteoclínica, 20 anos. Ligue 3437-1788. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Bruna Blaut. O assunto no programa de hoje é o método hipopressivo. Bruna, quais os benefícios reais? Por que praticar a prática hipopressiva? Então, Agnaldo, já citei alguns anteriormente, mas benefícios reais. Diminuição da circunferência abdominal, que é o que toda mulher quer. Fortalecimento dessa faixa abdominal e, como vocês vão ver depois nos exercícios, ele trabalha o corpo como um todo. Então, o fortalecimento geral, a gente consegue aliviar muito dores articulares e lombares, a melhora acentuada da postura. Aqui na Elevare nós trabalhamos preparando a mulher para o parto, para já evitar que essa diástase venha a aparecer. E a recuperação do pós-parto, a gente consegue devolver o corpo para essa mamãe muito rápido, né? Claro que com uma avaliação e no tempo certo. A gente precisa que essa mamãe cuide do bebê por um determinado tempo. Depois de 3 meses a gente já consegue fazer essa prática de maneira segura, sem prejudicar a mamãe e sem prejudicar o bebê. Olha só que bacana. Bruna, a redução da faixa abdominal é um dos benefícios mais conhecidos no método hipopressivo. A prática hipopressiva é o que todo mundo quer saber. Emagrece? Então, Agnaldo, como ele é um método metabólico, digamos assim, e como a gente acelera muito a frequência cardíaca, a gente consegue aumentar em 15% a queima calórica. Ele é um método auxiliar na perda de peso. E o que acontece que a gente vê aqui com as pacientes? Algumas não perdem peso, mas como a gente consegue mudar a forma do corpo, elas nos relatam: Bruna, consegui usar aquela calça que eu não usava mais, aquela blusa que estava apertada já não está mais. Porque a gente consegue devolver a forma. E como o resultado ele acaba sendo um pouco rápido, a paciente automaticamente ela começa a cuidar um pouco mais da alimentação. E muito importante nessa prática, Agnaldo, e que os outros métodos deixaram para trás, como acelera muito o metabolismo, a gente precisa suplementar esse paciente antes da prática, né, porque ele desidrata muito e é muito importante ter um controle alimentar. Então a gente sugere que durante a prática diminua o consumo de carboidrato e açúcares e a ingesta de álcool
E muito mais importante ainda, que procure um nutricionista se a pessoa quer perder um pouco mais de peso. E aí isso é da competência do nutricionista. Certo. Como são os exercícios e qual a frequência? Então, os exercícios, eles seguem uma ordem cronológica. A frequência é de no mínimo não, são 2 vezes por semana, e não pode faltar, tem que ser bem certinho. Cada paciente, ele passa por uma avaliação, porque assim, embora nós tenhamos uma ordem cronológica em que eu tenha que automatizar esse paciente para que o cérebro memorize e que os exercícios se tornem automáticos para chegar lá no final, são uma sequência de exercícios. E que assim, nem todo o corpo funciona da mesma maneira, então assim, a gente trata esse paciente individualmente para que depois, quando ele já estiver com toda a automatização pronta, digamos assim, a gente consiga colocar que ele faça a prática com outras pessoas. Bruna, quanto tempo cada sessão? 30 minutos. 30 minutos? Uhum. Como é uma técnica muito metabólica que a gente falou, que ela gasta muita caloria, mais de 30 minutos o paciente não aguenta. Não aguenta. Ela é muito intensa a prática. O paciente sai suando mesmo. Olha só. Olá, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Bruna Blaut. O assunto no programa de hoje é o método hipopressivo. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e também o portal IG Plus. Assista o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José desta semana, nós vamos falar sobre um setor que existe há aproximadamente 5 anos dentro da instituição. É o setor de captação de recursos. E eu converso então com uma das responsáveis pelo setor, que vai nos explicar como funciona este serviço dentro da instituição. Johnny, muito obrigada pela participação. Explica um pouco pra gente o que é o setor de captação de recursos do Hospital São José. Bom, o setor de captação de recursos do Hospital São José, ele surgiu em 2013, praticamente, nós estamos ali há 5 anos. Ele surgiu para quê? Ele surgiu para dar subsídios financeiros para a instituição, para aqueles recursos onde o hospital ele tem uma necessidade, Claro. Que seria na parte de equipamentos, na parte tecnológica do hospital. Como é que funciona a captação de recursos? Vocês escrevem um projeto para determinada área, para determinado empresa, enfim, como é que funciona? Explica um pouco para as pessoas para que elas possam entender a possibilidade de, quem sabe, até contribuir. Ok. Com relação a projetos, hoje nós temos os incentivos fiscais. Como é que funciona? A instituição, nós escrevemos o projeto, encaminhamos para o Ministério da Saúde, Sim. Encaminhamos também para a Secretaria Municipal do Idoso, aqui do Conselho do Idoso de Criciúma, para o FIA, Criança e o Adolescente de Criciúma. Esse projeto, uma vez aprovado, nós vamos em busca de captação. Então, o projeto ele é realizado pela equipe do setor, aprovado junto aos órgãos públicos. Sim. E depois de aprovado, nós vamos buscar esses recursos com as empresas que são tributadas pelo lucro real e pelas pessoas físicas. Nós temos também outros meios de captação que são através de emendas parlamentares. Sim. Onde nós vamos até Brasília, fazemos visitas aos parlamentares, apresentamos projetos já determinados pela direção. Esses projetos de emendas parlamentares, eles são praticamente destinados a equipamentos. E uma vez aprovado pelo parlamentar, esse recurso ele chega para o hospital em torno de 2 anos e meio, depois de apresentada a proposta. Leva algum tempo. Leva um tempo. Tá certo, muito bacana saber que o hospital tem, né, esse apoio, né, do setor de captação de recursos para que possa subsidiar, digamos assim, serviços e equipamentos para auxiliar no atendimento dos pacientes. Eu agradeço a participação, Obrigada. A gente conversa numa próxima oportunidade. Ok, agradecemos. O Hospital São José agradece essa disponibilidade de estarmos aqui apresentando então o setor de captação do Hospital São José.
Muito obrigada, Johnny. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Bruna Blaut. Nós estamos aqui no Espaço Elevare e o assunto no programa de hoje é o método hipopressivo. Bruna, me diga uma coisa, esse método, ele tem alguma contraindicação? Tem sim, por isso que é importante a gente fazer uma boa avaliação, Aguinaldo. Gestante não pode fazer porque é uma prática abortiva por vários motivos. Pessoas com hérnia cervical com sintomas presentes, pessoas com pressão alta descontrolada, e aí alguns casos a gente vai avaliar para ver se deve ou não fazer. Bem, Bruna, aqui na Elevare vocês utilizam a prática hipopressiva no protocolo tardio de cirurgia plástica para otimizar os resultados. Como isso ocorre? Então, também após os 3 meses da cirurgia plástica, a gente entende que, como a gente já falou da pressão intraabdominal, essa paciente que também passou por uma cirurgia está com a pressão intraabdominal alterada e uma diminuição de tônus abdominal, principalmente quando faz a cirurgia de abdominoplastia. E associado ao sedentarismo que a gente vem depois da cirurgia, que a gente precisa ficar um pouco mais restrita ao movimento, é importante que a gente melhore a gestão dessas pressões para que inicie o hipopressivo ou então uma outra prática que ela gostaria de fazer ou voltar a ter. E também porque o perfil da paciente que faz cirurgia plástica normalmente é aquela que não gosta de atividade física. Então é muito importante a gente melhorar essa gestão de pressão para melhorar o aspecto da cirurgia, para que ela fique com o aspecto mais natural possível. Bem, Bruna, então para finalizar nossa entrevista, o Espaço Elevare é pioneiro e único na prática hipopressiva com um método autêntico em Criciúma e no sul do Brasil. Como e onde se dá a formação? Então, Aguinaldo, nós passamos por uma formação em São Paulo com o Marcel Calfries. Na verdade, o método original é o conceito Calfries, né? Nós passamos algum tempo em São Paulo fazendo esse treinamento, nós passamos por uma prova e acreditamos que esse é o método original, a gente consegue vivenciar a essência e saber o porquê que cada coisa acontece. E como o método ele é tão bom e traz tanto resultado, óbvio que saem derivações desse método, que acabam deixando um pouco a essência de lado. Como aqui na Elevare a gente tem como primazia cuidar demasiadamente do nosso paciente, às vezes a gente prefere excluir o paciente da prática a negligenciar qualquer coisa. Então, assim, a gente passa por essa formação, uma prova que não é fácil de ser feita, e agora nós estamos indo para uma nova formação, que é o hipopressivo, é o RSF, que é a Reprogramação Sistêmica Funcional, que a gente vai estar indo treinar com Nestor Serra, que foi o treinador, ganhou como melhor treinador em 2016 e 2017, para que a gente possa associar essa prática ao Pilates, porque a gente acredita que as duas juntas
a gente pode obter mais resultados ainda. E como a gente conheceu a técnica original, a gente quer que todo mundo conheça. Portanto, benefício que ela traz. E a gente vai passar também por uma prova, tanto teórica quanto prática, para que a gente saia executando esses exercícios perfeitamente e poder levar isso à população de maneira sem erro, para que a gente possa usufruir de todos os benefícios dessa técnica que é tão linda e tão maravilhosa. Com certeza, e é bom que se diga, né? A Bruna falou que essa técnica ela nasceu lá em 1980, né? Então nós temos aí 40 anos, 40 anos de estudo. De estudo, né? E assim, como a gente vai mostrar para vocês aqui em alguns exercícios, existem técnicas que apenas colocam aquela aspiração, aquele vácuo abdominal e se dizem hipopressivos. A gente tem que tomar uma série de cuidados, porque nem sempre a aspiração diafragmática ela vai definir o abdômen. Ela deve ser usada com cautela, com critério e não é para todas as pessoas. Então, assim, procure um profissional que seja habilitado pelo método, que ele te avalie de maneira correta, que ele cuide de você durante toda a prática, que seja a prática individualizada primeiramente, porque cada corpo ele funciona de maneira diferente. O corpo, eu digo, ele é uma caixinha de surpresas. A gente entende e às vezes não sai conforme o esperado. É verdade. Então o cuidado, por que a gente é apaixonado pelo método Calfreiras? Porque o cuidado, ele é excedente. E com o ser humano a gente não se brinca. Tá certo. Olha, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com a fisioterapeuta Bruna Blaut. Bruna, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu posso só fazer um convitezinho aqui? Claro, fique à vontade. Daqui uma semana a gente está trazendo a reprogramação sistêmica funcional. Então no dia 3 de setembro a gente vai fazer uma aula vivência aqui na frente da Elevare, e se você tem interesse em participar e conhecer essa técnica tão maravilhosa, que vem aqui, deixe seu telefone, entre em contato com a Espaço Elevare para que você garanta a sua vaga aqui no dia. E o telefone está aí no seu vídeo, hein? Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e também o nosso programa através do portal ING Plus. Você pode assistir o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, Uroginiecologia e Urodinâmica.